Oi, eu sou a Lana Carmona da Project Breads e esse aqui é o primeiro episódio de um projeto chamado Expedição na Cozinha de Verdade, onde eu vou entrevistar algumas pessoas comuns e especiais que figuram esse cenário da cozinha de verdade aqui no nosso país. Esse primeiro episódio é com o Giuseppe, da Valentim Orgânicos, onde a gente vai explorar e conhecer um pouquinho mais desse universo tão incrível dos orgânicos. Acompanhe aí a reportagem. Cheguei aqui na Valentim Orgânicos, me perdi no meio do caminho, o GPS me sacaneou, mas eu cheguei. E eu tô aqui com o Giuseppe. Estou muito feliz de estar aqui. Eu já dei uma olhada aqui, já conheci um pouco, depois vocês vão ver todinho. E olha só, vamos conversar aqui com o Giuseppe. E aí, Giuseppe, tudo bem? E aí, tudo bem, Lana? E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, Giuseppe, como é que você entrou nesse mundo dos orgânicos? Então, eu sou formado em tecnomecânica, comecei a fazer engenharia, então é alguma coisa que eu mudei totalmente o rumo que eu estava seguindo, né? Trabalhava no setor metalúrgico, é, mas enfim, me desiludi, né? Não fazia mais algo que eu queria para mim e eu comecei a estudar coisas diferentes, né? E meu pai trabalhava no comércio, saiu do comércio, foi voltar para trabalhar em sítio. Ele sempre gostou disso, na verdade. E depois de um tempo trabalhando lá, ele precisava de mão de obra, não encontrava, e ele pediu para mim se eu queria trabalhar, né? E eu falei, olha, eu vou trabalhar contigo ali, mas eu vou produzir do meu jeito, então. Porque na época ele produzia convencional, né? Aí eu fui e comecei a produzir morango orgânico. E comecei a produzir, estava dando certo, dava resultado, eu vendia e as pessoas gostavam e tinha uma relação melhor com as pessoas. Então meu pai começou a ver que esse produto que está fazendo, ele é melhor de produzir, ele é mais saudável, eu vou fazer aqui nas minhas coisas também. E daí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, toda a fazenda lá já estava convertida para orgânicos e a gente já tinha tudo certificado, tudo certinho, né? E depois houve a necessidade de alguém estar nas vendas. O meu pai, ele já tinha trabalhado muito tempo no comércio, ele não queria mais ver quase ninguém, né? Queria ficar mais retirado lá no canto dele, minha mãe também. E aí eu que peguei essa frente de ficar nas vendas. E passando na rua, eu sempre passava daí só com os produtos da família, né? Morango, mirtilo, framboesa, amora, as pessoas adoravam. Só que elas sempre me questionavam por que eu só tinha isso, né? Por que não tinha alface, por que não tinha aipim, não tinha batata. Enfim, isso foi, e as pessoas às vezes questionando, às vezes ficavam bravas, e até um momento que eu falei, não, eu vou ter que arranjar mais pessoas aqui para produzir, porque senão daqui a pouco eu vou começar a brigar, não vão mais querer comprar, e aí eu fui atrás de outras famílias. É desse jeito, gente. Não, foi mais ou menos assim por uma demanda das pessoas mesmo, que eu acabei adentrando mais fundo assim, nessa parte de delivery, né? Aí eu fui fazendo a conexão com outras famílias, e hoje a gente tem uma grande variedade, né? Deu super certo, a primeira semana que eu fiz até foi um pouco engraçado assim, né? Porque foi uma correria louca, pegar o carro, ir para várias fazendas, né? Pegar coisa, mas aí eu fui vendo que as pessoas gostavam, começaram a indicar para os amigos, foi indo, aqui em Timbó já é bastante conhecido, né? E foi essa é uma história assim, um pouquinho mais breve de como foi adentrar nesse mundo orgânico. A gente não conta a parte que a gente sofreu, né? Eu desde criança me criei em sítio, na verdade, então sempre tive esse amor assim pela natureza e pelo ambiente aberto, vamos dizer. Então, né, sair da cidade e trabalhar lá com o pai foi algo bem tranquilo para mim, mas daquele ponto foi um ponto de virada onde tudo mudou, né? Para mim, para minha família, a gente hoje é bem mais feliz, tem qualidade de vida melhor, todos os alimentos que come, isso é bem legal também, né? Fruta gostosa, é show de bola. Ô, Giuseppe, e você já está nessa jornada aí do orgânico há quanto tempo? Então, Lana, hoje fazem cerca de 4 anos já. Foi em 2016 onde eu comecei a plantar lá no sítio com o pai, né? E daquele momento já comecei plantando orgânico, né? E daquele momento em diante foi isso, né? Aí ele foi mudando o cultivo dele, mas fazem 4 anos que assim, a gente tem
conhecimento maior dentro do orgânico. A Valentim, integrando os outros produtores, tem 1 ano e meio, mais ou menos. Relativamente curto, né, esse período de tempo, mas eu acho que o orgânico é algo que ensina muito, sabe? Por tu realmente ter que estar focado em alguma coisa ali, porque senão tu não vai conseguir produzir, tu não vai ter resultado, enfim, tu precisa estar focado e aí tu aprende bastante, sabe? Trabalhar com orgânico é algo bem, vamos dizer assim, mindfulness, sabe? Completamente, assim, tu realmente adentra em algo que é bem complexo, né? Tu consegue estudar várias coisas, consegue estudar, por exemplo, só a parte do solo, das raízes, né? Que é algo que eu sou muito fascinado, inclusive a simbiose que as plantas fazem com o solo, né? Para que elas tenham mais saúde, etc. Eu acho algo fantástico. Gente, vocês estão percebendo que o Giuseppe é multi, né? Que ele faz um monte de coisa, mas realmente, para estar nesse universo, né, da alimentação, principalmente de quem está lá na outra ponta da cadeia, produzindo e fazendo o trabalho que ele faz, né, que é de juntar todos esses produtores, tem que saber muita coisa, tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. E aí, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda encontra uma certa dificuldade em produzir o orgânico. E eu queria que você falasse um pouquinho para mim, Giuseppe, qual é a maior dificuldade que tu encontrou para produzir orgânico e o que os produtores têm falado para você? Olha só, eu não particularmente seja uma dificuldade minha, porque assim, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade incrível de aprender, sabe? Mas eu vejo que dentro do movimento orgânico existe muita carência de informação, né? As pessoas, elas às vezes começam a plantar e não tem nenhuma assistência técnica, não tem ninguém que consiga fornecer algum conhecimento básico para elas. Grande parte do que eu estudei mais aprofundado em orgânicos era tudo conteúdo em inglês, então existe muito, sabe, essa lacuna de conhecimento. Claro, hoje existem iniciativas bem mais fortes que em 2015, 2016, mais ou menos, porque elas já estão maiores do que estavam naquele tempo era embrionário ainda, mas assim, durante esse tempo já desenvolveu bastante coisa, mas eu vejo que a principal dificuldade hoje é o conhecimento técnico, porque as pessoas, elas tendem a achar que vai ser algo mais fácil, algo, é só plantar sem passar veneno, sem jogar um adubo químico, só que não é bem assim, sabe? As plantas, elas têm cada uma das suas peculiaridades em questão climática, a questão até sombreamento, a umidade do solo, então isso são coisas que às vezes as pessoas não se atentam em talvez estudar, ou talvez nem haja disponível algumas informações em português, por exemplo. Talvez seja até por falta de conhecimento mesmo, né? De que todas essas coisas influenciam. Isso, exatamente. Às vezes as pessoas não têm essa noção, né? É que assim, como eu fui criado em sítio, eu vi isso desde criança, né? Então, para mim é algo mais, vamos dizer, natural, assim, de eu olhar também, né? Mas alguém que às vezes, sei lá, estava na cidade e quer vir para o sítio plantar, ele não conhece todas essas partes da planta, né? Em que é um ser vivo que tudo tem que estar perfeito para que... É uma simbiose, né? Exatamente. Quem nunca comeu orgânico e quer começar nesse universo, quais as recomendações que você dá, por onde essa pessoa tem que começar, o que ela tem que estar atenta na hora que ela for escolher o orgânico dela, seja direto do produtor ou de uma empresa como a sua? Sim, então vamos lá, Ana. Eu acredito que quando você começa no orgânico é uma barreira muito grande ali, né? Então eu acredito que o essencial seria você partir para escolher os alimentos que hoje, dentro do convencional, possuem maior nível de contaminação. Pimentão, tomate, morango, por exemplo, que você vai sentir uma diferença absurda e talvez te motive a continuar buscando outros produtos, sabe? Então eu acho que esses alimentos, olhar por esse lado, sabe? Talvez tentar evitar um pouco o mercado, porque o mercado hoje ele não te dá tanta certeza de quem é o produtor, alguma coisa nesse sentido, sabe? Às vezes o valor é um pouquinho mais alto também no mercado, então cria uma barreira um pouquinho maior, né? Mas às vezes em feiras, né? Aqui em Timbó também tem feira, Blumenau também tem. Eu acho que talvez ter esse contato mais próximo com o produtor, às vezes sabendo quem é o produtor que vai produzir a tua banana, eu acho que também gera um pouco mais de afeto como alimento, eu acho que tem de ser algo mais duradouro, sabe? E o Giuseppe vai explicar um pouquinho pra gente aqui como funciona essa questão da certificação dos orgânicos.
Então, Lana, hoje para a gente conseguir o certificado, ter a aprovação da nossa propriedade como orgânica é algo bem dificultoso, precisa bastante esforço. Ali para a gente teve várias exigências que foram passadas, né? Desde a gente ter todo o perímetro da fazenda coberta com material verde, vou dizer que são plantas, né? Então a gente tem que ter um muro verde que circula toda a fazenda. Por quê? Porque se tem vizinhos que em determinado momento passam químico, esse químico pode vir pelo vento. Então tem que ter uma proteção contra esses vizinhos também, né? Não é só olhar o que está acontecendo dentro, mas em todo o entorno. A parte da água é uma coisa bem importante também. Se a gente tem um vizinho lá longe que está passando químico, esse químico ele infiltra o lençol freático que chega na nossa nascente, aquela água a gente não pode usar, porque ela está contaminada e a gente contamina o nosso alimento que a gente está produzindo. A gente também precisa ter uma área verde, uma área onde está preservada a fazenda que é superior ao convencional, né? Então são várias exigências que pode parecer às vezes um pouquinho só, mas dificulta muito, dificulta também a parte da carência, porque a partir do momento que a gente decidiu transitar para o orgânico, a gente só pode vender como orgânico dependendo do tipo de cultivo em até 1 ano e meio, 1 ano. Então a gente fica essa lacuna de tempo sem poder afirmar que é orgânico ainda, apesar de já estar fazendo tudo certo, né? E não também ter o valor comercial em torno disso, né? E aí acaba que você não produz esse tempo. Você está produzindo, mas não está produzindo, né, o orgânico, porque precisa da certificação. E quanto tempo, em média, leva esse processo para você ter o certificado de orgânico? Aí vai depender muito, às vezes, do teu cultivo, às vezes das plantas que você já tem plantado, porque é muito relativo. Por exemplo, se a gente tiver macieiras plantadas, essas macieiras elas têm 4 anos de idade. Eu preciso de um tempo de carência de 2 anos para que essa planta ela vire orgânica. Então, aí se eu tiver verduras já é um tempo bem menor, se não me engano são 6 a 8 meses, algo nesse sentido, que você já pode vender como orgânico. Porque como a planta tem um ciclo menor, né, de tempo, e o solo também, você consegue já fazer essa certificação mais rápido. No nosso caso lá foi 1 ano e meio, se não me falha a memória, porque a gente tem plantas, né, plantas adultas que já estavam com tempo de vida, então a gente tem que respeitar ela limpar o organismo, né, para daí sim ela produzir tudo orgânico. E olha que interessante, né? Esse detox que você está falando aí das plantas, provavelmente é o mesmo tipo de detox que a gente tem que fazer na gente, né? Tirar todas essas coisas ruins e vai levar um tempo para o nosso organismo limpar. E não só isso, né, Giuseppe? A gente se acostumar com o sabor natural dos alimentos. Que a gente está tão viciado em açúcar, farinha branca, tantas químicas, que eu acho que o sabor original acaba se perdendo, né? Sim, é algo que assim, o alimento hoje, in natura, ele é fantástico, sabe? Tu poder sentir o sabor 100% dele sem ter esses vícios é algo que para mim hoje é muito importante, sabe? Tenho até inclusive amigos, né, que consomem muitas coisas ultraprocessadas e tal, mas se eles comem a mesma coisa que eu, parece que para eles não tem gosto, né? É algo bem, vamos dizer assim, contraditório, quando para mim tá super top já, né? A gente pensa muito, né, no final da cadeia, que é a gente como consumidor, mas eu acho que é importante a gente ver o outro lado, que é o lado do produtor, né? Tá lá na outra ponta. Normalmente a gente está pensando só na gente. O que você percebeu durante essa sua trajetória? Qual é o ganho que o produtor rural tem quando faz essa migração do convencional para o orgânico? O que mudou para você? Então, para mim mudou bastante coisa assim na questão de qualidade de vida também, sabe? Hoje eu estou trabalhando e estar fazendo essa conexão com outras famílias, para mim é algo que até emocionalmente para mim é muito bom, porque eu me sinto parte de algo, sabe? Gera essa sensação de pertencimento, enquanto que a agricultura convencional não é bem assim. Hoje o movimento orgânico ele é muito unido, as pessoas que integram isso, né? Elas ajudam umas às outras. Como eu estava falando antes com a menina ali no telefone, a gente combina de às vezes um conseguir buscar lá com o produtor para se ajudar, né? Tem toda essa parte de querer ajudar porque a gente quer que o movimento orgânico cresça, porque é algo que é sustentável, é algo que faz bem, né?
Agora que a gente já conheceu o Giuseppe e já descobrimos como que ele entrou nesse mundo dos orgânicos, vamos aprender com ele um pouquinho mais sobre o que é o orgânico de verdade e qual é a principal diferença dele para um produto convencional. Então, Ana, falando um pouquinho mais do orgânico, o orgânico é um alimento que ele é livre de qualquer químico. Ele também é um alimento que respeita a sazonalidade dos produtores, a sazonalidade local, né, de produção. É um alimento que ele também valoriza em questão financeira o agricultor que produz, porque o agricultor que está produzindo alimento ele recebe mais, né, justamente por ter uma demanda de mão de obra maior, pelo conhecimento que às vezes é um pouco mais escasso, ele tem que ir atrás de buscar, ele leva mais tempo de evoluir dentro da oportunidade. Então o orgânico ele tem uma grande diferença do convencional pela amplitude de coisas em que o agricultor ele tem que se atentar na produção. Então justamente ele é um alimento que ele exige muito cuidado, ele exige bastante responsabilidade ambiental também, em questão de poluição. É um alimento que ele é totalmente sustentável de ponta a ponta, né? Não há resíduos químicos para as próximas gerações. Enfim, um alimento que deveria ser o alimento de todo mundo. Né? Deveria, né? Qual é a diferença básica desse produto orgânico para o produto que a gente compra no mercado? Tá, vamos lá. Eu acho que a diferença mais gritante é o sabor, né? A gente vai perceber uma diferença enorme, tanto no teor de açúcar, por exemplo. Quando eu comia convencional, isso há muitos anos atrás, eu não gostava de banana prata, porque eu achava ela amarga. E depois que eu comecei a consumir a banana prata orgânica, eu quase deixei de fora a catua, porque a catua ficou tão doce a ponto de a prata ficar mais gostosa, sabe? Então muda bastante. A manga é mais doce também, o morango não tem aquele ácido, que aquele ácido realmente ele é a presença de alguns químicos que estão ali, sabe? Então o sabor é uma coisa gritante que a primeira coisa que tu sente ao consumir o orgânico contra o convencional. Já que o Giuseppe falou tão bem desses morangos, vamos aproveitar e dar uma olhadinha lá na fazenda Piccoli Frutti, em Itaiópolis, aqui em Santa Catarina, onde o seu Mauro Valentim, pai do Giuseppe, produz esses morangos lindos e deliciosos. Nossa plantação de morango, certo? A gente está com 2.500 pés, né? Uma expectativa de colher aí até o final do mês de dezembro, provavelmente, né? Então essa safra aqui a gente vai colher um pouco menos, porque a gente plantou menos, teve muita dificuldade também, né? Mas agora as plantas estão sadias, bonitas. Hoje tem pouco morango na hora da filmagem, porque a gente andou colhendo ontem, né? Então, mas tem muita flor, tem muito morango bonito. É a variedade Pertim, que é o morango sem acidez nenhuma, para quem já teve oportunidade de estar comprando nosso morango aí da Piccoli, né? Pode saber que é um morango muito, muito bom. Nossa. Lindos os morangos, né? Agora na sequência, o Giuseppe vai explicar pra gente por que o orgânico tem um sabor tão diferenciado e intenso. E então você acredita que esse sabor mais intenso e mais adocicado é justamente por ter esse cuidado com a terra, né, de não estar colocando nenhum agente químico ali? E também a gente, quando está falando de vinho, né, vamos fazer um paralelo, a gente tem a questão do terroir, né, dos sabores da terra. Você acha que isso também acontece com o orgânico? Sim, inclusive o orgânico, por ele estar isento de qualquer fungo, ele proporciona que a vida no solo se desenvolva muito mais. E o solo, tendo um solo rico, fornece todos os nutrientes da planta para ela fazer um alimento mais completo, né? Então isso acaba com que um alimento mais completo reflita totalmente no sabor, né? Por exemplo, existe uma simbiose entre a raiz das plantas e os fungos, onde o fungo ele se alimenta de algumas excreções que a raiz da planta ela faz, e a planta se alimenta das excreções do fungo. Então, mas são fungos benéficos, as plantas trabalham em simbiose, e justamente esse processo natural proporciona que o produto dessa, vamos dizer, dessa parceria seja muito mais saboroso.
falando um pouquinho mais dos produtores, hoje o Valentim já tem cerca de 1 ano e meio aí de existência, e quando a gente começou a gente tinha poucos produtores aqui, de Blumenau, ali de Itaiópolis. Isso foi, com o tempo, a gente foi agregando mais famílias. Vou te mostrar algumas coisas aqui, alguns alimentos, e também falar da cidade que vem, quem que é o produtor. Por exemplo, as bananas vêm lá de Jaraguá, do Alberto, né? Eles têm uma associação lá, e nessa associação tem 17 bananicultores, se não me engano. É uma associação bem grande, é uma referência, inclusive aqui no estado. Ele é muito bem visto, né? Ele produz com responsabilidade, e a banana que ele produz lá é muito boa. Em Jaraguá eles têm um clima muito bom, com umas noites mais frias, então ajuda que a banana ela concentre um pouco mais o açúcar ainda, né? Vamos falar então também da batatinha agora. A batatinha é meu próprio pai que produz. Ah, que legal! Eu também era agricultor uma vez, estava lá no campo direto, né? Comecei produzindo morango, aí a gente foi mudando as coisas lá na fazenda, e o pai agora iniciou com o plantio de batatinha como algo que ele quer levar mais para frente e dar mais escala. Nós já vimos os morangos lá do seu Mauro na fazenda Piccoli Frutti, e agora a gente vai dar uma olhadinha nessas batatinhas aí que o Giuseppe acabou de mostrar. É importante a gente saber que, além de todas as barreiras que o produtor de orgânico encontra, né, as barreiras burocráticas para poder se legalizar e ser um produtor certificado de orgânicos, também encontra dificuldades em relação ao clima. Então vocês vão perceber que eles sofreram aí com a geada e com o granizo que caiu há pouco tempo aqui em Santa Catarina. Olha só, gente, a batatinha agora no ponto da colheita. Apesar dela ter sofrido geada, 2 chuvas de pedra, ainda vamos colher umas batatinhas para quem já teve a oportunidade de estar comprando as batatinhas da Piccoli, né? A gente vai estar atendendo aí, né? Ó, a batatinha aqui. Batatinha muito bonita. Orgânica, principalmente, né? Ó. A gente está com uma expectativa de colher em torno de uns 2.000 quilos aproximadamente, até 2.500. Mais uns 2.000 quilos nós consideramos que já seria uma safra ótima, apesar das condições climáticas. Mesmo com a geada e com 2 chuvas de granizo, as batatinhas do seu Mauro resistiram e eles vão colher aproximadamente 2 toneladas de batata. Agora, na sequência, o Giuseppe vai continuar falando pra gente sobre os produtores que integram a Valentim Orgânicos. E a gente tem sempre o conhecimento de quem é o produtor de cada alimento aqui, né? Falar um pouquinho aqui da cenoura. Essa cenoura ela vem um pouquinho mais longe, ela vem lá de Uraí, do Paraná. A família da Érica que produz. Que linda! E eles têm 2 fazendas, inclusive, né? São japoneses. Eles têm uma seriedade muito grande com a produção ali de todos os orgânicos que eles se motivam a cultivar. E o sabor deles é incomparável, assim, o tomate deles, tu não acha ninguém que produz um tomate tão bom quanto o tomate deles, é o que eu já procurei, né? É até engraçado, assim, porque tem algumas famílias que elas têm um zelo com alguns alimentos específicos que cultivados durante vários anos, né? Eles parece que viram experts, assim, sabe, em dominar as técnicas e tudo mais. Porque o orgânico hoje é nada mais que isso, né? Tu vai testando e vai vendo que vai dar certo. Porque não tem uma receita do bolo certinha, né? Tu tem que ir testando e cada ambiente muda muito o que tu precisa fazer para, às vezes, ajudar a planta a se desenvolver melhor e coisas nesse sentido, né? Aqui tem beterrabas, tem beterraba em massa, que vem pra gente também. Inclusive com a folhagem, né? Que é uma coisa que a gente quase não vê mais. Dá para utilizar, bastante gente utiliza, faz saladinha, faz umas receitas. Vem do Aloir e família, lá eles também plantam bastante coisa, que estão presentes aqui, que é couve, alface, repolho, brócolis também vem deles. São várias coisas gostosas aí que a gente vai unindo vários produtores, né? Hoje, às vezes varia de semana para semana, mas às vezes 8 famílias integram, vamos dizer, numa semana, às vezes 9, às vezes 10, isso varia do que a gente
do que as famílias às vezes têm para ofertar, né? Porque como é muito sazonal, às vezes tem semanas que determinada família não vai ter produção, então ela não integra naquela semana, né? E assim que vai funcionando. Eu reparei que você também tem alguns outros produtos, além dos in natura, né? Aqui alguns produtos já processados. E eu queria que você falasse um pouquinho deles, fiquei bastante curiosa, inclusive, com esse vinho aqui. Sim, hoje a gente, como eu te falei, né, a gente já tem um ano e meio, a gente foi vendo outros produtores que também podiam estar integrando de uma forma diferente, não só ficar preso aos alimentos in natura, né, mas também fornecer uma variedade orgânica que passasse disso, né? Então hoje a gente tem parceria com alguns outros produtores ali, por exemplo a fazenda Volkmann, né, que produz vários tipos de arrozes que são muito gostosos, né? Que além de ser orgânico também é biodinâmico, que é vamos dizer, uma etapa um pouquinho superior ao orgânico, ele respeita ainda os ciclos da lua, enfim, todas as energias que a planta ela necessita para estar se desenvolvendo melhor ainda. O Giuseppe acabou de falar do arroz Volkmann, que eles utilizam um método de produção chamado agricultura biodinâmica. Eu fiquei bastante curiosa e fui dar uma pesquisada, e olha só o que eu descobri. Assim como a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica também é livre de venenos, adubos químicos, sementes transgênicas, hormônios e antibióticos. Esse método de cultivo tão diferente foi criado em 1924 na Polônia durante um congresso por Rudolf Steiner. Esse método de cultivo biodinâmico relaciona signos, as fases da lua, o homem e até mesmo todo o conhecimento folclórico pertinente a cada povo e em cada região. De acordo com o biodinamismo, os elementos da natureza também são levados em consideração. Terra, fogo, água e ar são importantes na hora de escolher o que vai ser plantado e a época em que vai ser plantado. Já as fases da lua interferem diretamente no plantio e na colheita. Na lua nova se faz a semeadura, na lua crescente a planta está se desenvolvendo, na lua cheia a planta está a todo vapor. Mas cuidado, na lua minguante não se pode abusar dessa colheita. E tem mais, segundo essa teoria, 10 horas da manhã e 16 horas da tarde são os horários mais indicados para fazer a colheita, que é quando a planta está no ápice de seus hormônios. Interessante, né? Incrível a agricultura biodinâmica, né? Porque além de tudo que a agricultura orgânica já preconiza, o cuidado com o solo, com os animais, com o meio ambiente, com o agricultor, ela também leva em consideração todas essas forças cósmicas que a gente, querendo ou não, conduz aí a gente de uma forma invisível e incrível. Tem erva mate, tapioca, achocolatado. Achocolatado? Sim. Que legal! Inclusive chegou para essa semana, a novidade. Muito legal, e é orgânico. É sem açúcar? Como é Não, que... esse é com açúcar, com mas açúcar. ele vem com açúcar demerara. Deixa eu até Uau. mostrar aqui. Cadê? É uma Aqui, excelente substituição, né? Açúcar demerara, cacau orgânico, eritritol, stevia e mais nada. Nossa, muito bacana. Aí tem várias coisas de geleias também. Tem mel orgânico também. O mel orgânico é uma coisa bem complicada de conseguir selo, né? E hoje a gente vê muito que tem bastante gente querendo que, será que é mel puro? Como é que é? Sim, é difícil, né, a gente ter essa certeza. Exato, as pessoas inventam vários truques para ver se conseguem, né? Acender o fósforo com mel para ver se... Enfim, sabe? Várias coisas, né? Para tentar saber se o mel é puro. Mas falando mais um pouquinho do mel, hoje, para te conseguir um mel orgânico, você tem que ter uma rastreabilidade da caixinha de abelha, que de um raio de 3 km não haja nenhum contaminante químico, né? E contaminante químico seria até, por exemplo, uma latinha de refrigerante, que já faria com que aquele mel produzido, porque a abelha iria lá é da natureza dela, ela vai ver açúcar puro, ela iria lá pegar, então já contaminaria. Então, as fazendas que produzem o mel orgânico, elas têm todo esse contato estar bem isoladas, geralmente mata adentro, né? Onde não haja contato com outros sítios ou fazendas, né?
Eu sei que muitas pessoas criaram um estereótipo de orgânico, que é só esse produto aqui, ó, só o que vem lá do sítio, o produto in natura. Mas a gente também tem uma gama de produtos processados que também entram na categoria de orgânicos. Me explica um pouquinho isso? Então, essa categoria de processados é nada mais que o orgânico, né, que estava in natura e que foi processado, que hoje tem se tornado uma coisa que as pessoas têm de reaver o olhar, né, porque assim, há muita diferença entre, por exemplo, a farinha de trigo, que ela é orgânica e é convencional, né, o sabor também, a liga do glúten é diferente, né, bastante coisa se altera. A Ecobio, que é uma parceira que a gente trabalha, que pega nessa ponta, vamos dizer, eles fazem vários produtos, né? E são muito bons, inclusive eles inovam bastante. Eles têm a primeira pipoca de micro-ondas orgânica do Brasil. Eles também desenvolveram o fermento que você acabaste de mostrar. Eles têm chia, quinoa, aveia, fubá de milho, tem até farinha de trigo sarraceno. Essa eu não tenho aqui, mas eles também possuem farinha de sorgo, farinha de arroz. São várias coisas. Então, falando um pouquinho mais da produção de orgânicos aqui em Santa Catarina, a gente tem um parceiro que é a Greco, né? Vou mostrar aqui, né? Que fica situado ali na redondeza de Santa Rosa de Lima, que hoje é a nossa capital, aí, vamos dizer, dos orgânicos que são produzidos aqui no nosso estado. Lá a produção de orgânicos é assim muito abundante. Inclusive lá é totalmente inverso. Lá poucos produtores que são convencionais, né, e a grande maioria é orgânico, porque lá é um grande polo onde tem a Greco instalada, que funciona com várias associações, já tem um mercado de grande escoamento, né, então já há uma demanda maior. Eles têm produtos fantásticos, né, eles também têm as geleias, inclusive o mel que a gente estava falando também é deles, eles produzem lá. Como eles também têm esse polo lá, né, eles conseguem controlar melhor o que está sendo colocado ou tirado em toda a região, né? Muito legal. Eu já sigo há bastante tempo um movimento chamado Slow Food, você com certeza conhece esse movimento, onde eles falam que o alimento ele precisa ser bom, limpo e justo, né? E eu acho que o orgânico ele se enquadra exatamente nessa diretriz, né? E o que você tem visto que está acontecendo aqui na região depois que você começou a trabalhar com orgânico? Então, eu vejo que há uma demanda crescente muito grande. Eu vejo que as famílias em si, assim, quando elas iniciam, né, agora elas estão começando a se preocupar muito mais em relação à alimentação do filho, na verdade. E eu vejo que isso já vai levando de geração, sabe? É algo que vai lentamente evoluindo, mas vai evoluindo, né? E eu acredito que o orgânico ele tende muito a crescer nos próximos anos ainda também. Isso é uma filosofia de vida, né, na verdade, é um lifestyle, né? Isso, porque tu não consegue, na verdade, tu não consegue voltar, né? Porque uma vez que tu começou a comer, sei lá, começou a comer tangerina orgânica, morango orgânico, não dá vontade mais de comer se tu pega uma convencional quanto uma orgânica, porque o sabor é muito diferente, muda muita coisa. Também, tipo, já envolve valores na questão do consumo. Por exemplo, eu vou ali no mercado e vou comprar uma tangerina de R$2, por exemplo. R$2, R$3, que é o que geralmente deve estar, né? Mas aí eu penso, pô, se tá R$2, R$3 ali, quanto que o produtor está recebendo por isso? Sei lá, 40 centavos? 30? Por quilo? Porque é muito pouco, né? Porque é o que geralmente o produtor do convencional vai receber. Tipo, de uns 15 a 20, 25% no máximo. Já dentro do orgânico a gente vê que essa realidade muda muito e tem produtos que chegam a 50%, 60% e até 70%. Uau! Você acha que as pessoas têm resistência ao valor um pouco mais elevado do orgânico? Sim. Eu vejo que tem bastante gente que evita, às vezes, fazer uma compra muito grande, né? Porque o valor acaba sendo maior. Então, mas eu também vejo que, pelo outro lado, tem as pessoas do lifestyle, né? Que, assim, poxa, se tu vai sair no final de semana, tu gasta, sei lá, 150, R$200. Tem gente que não sai no final de semana para gastar isso e gasta isso em alimentação e ter uma qualidade de vida melhor. Então, é um pouco de prioridades também de vida, né? Muito legal. Muito incrível esse primeiro episódio do Expedição na Cozinha de Verdade. Aprendi muita coisa sobre o mundo dos orgânicos
E eu espero que esse episódio te faça refletir um pouquinho sobre o que é a comida de verdade e que não é só você comprar um alimento e colocar na sua mesa. É uma questão de qualidade de vida e de estilo de vida. Então, até o próximo episódio e fica acompanhando a gente aqui no nosso canal, porque sempre tem muito conteúdo para você. Até a próxima. Tchau, tchau.